Boa noite, minha Paraíba. Estamos começando a partir de agora mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. O Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes. Destes, 81 são senadores da República. Entre eles, apenas 13 são mulheres. E uma delas está aqui conosco nesta noite, nossa convidada, a senadora Daniela Ribeiro, que passou a semana inteira no noticiário e voltou aí a ter o nome cotado para disputar o governo do estado após assumir a presidência do PSD da Paraíba por delegação de Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda. O PSD terá a vida própria ou seguirá na sombra do progressista, sua ex-legenda? Daniela Ribeiro estará ou não com o nome nas urnas em outubro? Afinal, quais são seus planos? Vamos ver o que ela tem para revelar para a gente na noite de hoje. Fica comigo, Frente a Frente, tá no ar. Senadora Daniela Ribeiro, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz, boa noite a todos os telespectadores do programa Frente a Frente. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Estou aqui para a gente conversar sobre todas essas questões aí. Vamos lá, vamos aproveitar, então, aproveitando melhor o tempo aí. Você passou a semana inteira respondendo se vai ser ou não vai ser candidata ao governo da Paraíba. Afinal de contas, você vai ser? Vamos por partes aqui agora. Vamos falar primeiro sobre o que foi, né, o que motivou, né, a gente aceitar esse desafio que foi entrar no PSD, né, que é importante dizer de aceitar o convite do presidente Gilberto Kassab após 14 anos no Progressistas, partido esse que fui vereadora, deputada estadual por 2 mandatos e que tive todo o apoio e que saio com a tranquilidade da amizade de todos, deixando muitos amigos e que tendo também a tranquilidade de entrar nesse novo partido sendo muito bem recebido, Luiz. Recebi esse convite e não recebi o convite de última hora, recebi um convite no dia da filiação do presidente Rodrigo Pacheco, no dia 27 de outubro do ano passado, na frente das lideranças políticas daqui da Paraíba, que estavam à frente do partido, inclusive. E, obviamente, quando você recebe uma senadora da República, você não recebe um convite para ser apenas filiada, né? A gente imagina, obviamente, não só imagina, mas sabe muito bem que dentro desse contexto, para estar à frente do partido. Então, é um desafio, uma mulher está à frente, outra coisa muito importante, uma mulher está à frente de um partido que tem uma robustez importante, mas que precisa agora de um oxigênio novo. Eu diria que Rômulo fez um trabalho muito bom e eu preciso aqui fazer essa referência todo especial a Rômulo, assim como o ministro Kassab tem feito, né, que iniciou todo esse processo. E agora chegou um novo momento, chegou um novo tempo onde eu quero realizar esse trabalho, venho para fazer a diferença com esse toque feminino, né, com essa visão feminina, de levar o PSD para toda a Paraíba, fortalecer o partido em âmbito, agora que passamos esse período de fortalecer nas questões proporcionais, né, deputados federais, estaduais, para filiações, para concorrer, mas também fortalecer o partido na questão do PSD Mulher, na questão do PSD Jovem. E eu ia lhe perguntar se o PSD vai ter vida própria, né, ou ficar ali na sombra do progressista. Mas antes, vamos passar aqui o vídeo. A gente tem aí o vídeo do Gilberto Kassab, né, do presidente nacional da legenda, lhe dando aí as boas-vindas. Vamos ouvir aqui o presidente Gilberto Kassab para a gente voltar aqui no nosso bate-papo. Amigas e amigos da Paraíba, que alegria poder enviar essa mensagem a cada um de vocês. Em especial, no momento que a nossa senadora Daniela Ribeiro assume a presidência estadual do PSD na Paraíba. A Paraíba, o PSD, merece tê-la como nossa presidente. Eu desejo muita sorte a você, Daniela. Você é competente, inteligente, respeitada, tem uma carreira brilhante, já ocupou praticamente todos os importantes cargos de representação no estado da Paraíba. E hoje, com muita competência, representa o seu estado no Congresso Nacional, no Senado da República.
Eu quero me colocar à sua disposição para que você possa seguir em frente nessa sua jornada e que você possa fazer um extraordinário trabalho à frente do partido. Eu tenho plena convicção de que o caminho estará a partir de agora em boas mãos. Não vou aqui criticar aqueles que nos antecederam. Quero aqui mais uma vez registrar o carinho imenso que eu sempre tive pelo nosso saudoso Rômulo Gouveia, nosso fundador, amigo. A nossa Eva continua conosco, será a nossa pré-candidata. Quero aqui registrar meu carinho pelo prefeito de Campina Grande, o Bruno Cunha Lima. Tá, eu vou pegar uma frase aí do Gilberto Kassab, senadora, para que você possa seguir sua jornada. Que jornada é essa? Então, é a jornada que me faz, né, chegar até aqui e agora num novo desafio, sabe, Luiz? Eu acho que a vida é feita de novos desafios. Então, chega num momento da minha vida pública que eu considero extremamente importante, onde eu cumpri o desafio de estar no Progressista, chegar no Senado Federal ser líder do meu partido, né? E agora eu chego com o desafio de ser a única mulher no Senado Federal, dos 12 senadores do PSD, né? Então, ser muito bem recebido, não só pelo ministro Kassab, como pelos todos os senadores, inclusive pelo meu presidente do Senado Federal. Então, em Brasília, ter que desenvolver um trabalho, né, diferenciado, que a gente sabe que, por ser mulher, a gente já tem que fazer um esforço maior. E dentro desse contexto, eu acho que eu tenho não só tive o apoio, eu recebi mensagem de todos os colegas. Hoje, ainda hoje, assim, a gente conversa e a gente se fala, e eles estão só no aguardo da chegada para a gente traçar os planos, as conversas e ter um novo tempo, né, ao lado deles no PSD. E na Paraíba não é diferente. O que eu quero, inclusive já tive com alguns prefeitos, e o que eu quero é construir. Eu não venho para dividir, eu venho para construir. E aqueles que quiserem ficar, deixamos em aberto sempre a conversa, o diálogo. Não vim para brigar, vim pelo contrário. Essa foi a conversa do próprio Kassab com todos aqueles que já estavam no partido. Até porque essa construção e essa conversa foi feita por ele, né? Essas relações foram com ele, com o ministro Kassab. Então, a mim cabia apenas ter a conversa de quem quiser permanecer, estou à disposição e falo e dialogo muito bem com todos eles. Isso então, vale para o prefeito Bruno Cunha Lima? Vale para todos, vale para todos. Então, eu não tenho porquê o fato de Daniela ser convidada, não aceitar um convite, já que existia uma história anterior entre eles, em quem estava lá. Então, o fato de eu aceitar um convite não tinha porquê, o fato de eu receber um convite não tinha porquê eu não aceitar, se aquelas questões que foram postas pelo ministro Kassab para que fossem cumpridas aqui pela estadual, não foram cumpridas, que foi isso que ele colocou, inclusive, ao final do vídeo, ele vai falar sobre isso e nas declarações que ele deu. Mas vocês vivem na expectativa agora, na última sexta-feira, inclusive, durante a sua filiação, durante aquele evento do PSD, você chegou, inclusive, a se emocionar falando das críticas que recebeu em relação, e até falou em ataques também, né? Sim. Que recebeu em relação do próprio ex-prefeito Romero Rodrigues, do ex-senador Cássio Cunha Lima. O prefeito Bruno Cunha Lima fica ali ainda, me parece que não pisou ali no acelerador em relação a isso, mas admitiu um processo de afastamento do seu grupo político ali da prefeitura a partir de Lucas Ribeiro, vice-prefeito de Campina Grande, seu filho. Essa relação é reversível ou não, senador? Como é que a senhora está vendo isso? Então, a minha tristeza foi com relação, na realidade, a meu pai, Enivaldo Ribeiro. Porque a gente está acostumado com esse tipo de situação, apesar de que a história contada não foi verdadeira, como disse o próprio Kassab. Até porque Romero deu sinais, e toda a imprensa acompanhou, de que já iria sair do PSC para o PSC, porque não tinha construído a cauda, não tinha construído os deputados federais necessários para que ele pudesse ter a eleição dele para deputado federal segura. Então, ele sabe muito bem disso. Então, essa construção, essa narrativa que ele criou, é uma narrativa que não é verdadeira. Então, por força disso, ele preferiu criar uma narrativa que faltou com a verdade, atacando
a mim e a Agnaldo com uma mentira. Desculpe dizer, mas essa é a verdade. Então, isso ficou mais fácil para ele, o ex-prefeito Romero. Então, eu lamento, porque quem mais ajudou o ex-prefeito Romero na sua administração foi o Progressistas, a começar pelo Aloysio Campos, que é o maior conjunto habitacional de Campina Grande, e a grande bandeira dele, tanto é que quando ele foi fazer o anúncio do PSC, ele estava, o vídeo dele atrás, a foto dele é no Aloysio Campos, que foi uma obra de mais de 250 milhões, que se a gente fizer uma conta hoje, chega a R$ 1 bilhão, que foi dada por Agnaldo Ribeiro, através, quando ele foi ministro das cidades. Então, outras obras que foram feitas também, eu mesmo trouxe recursos para Campina Grande, que Romero, ainda hoje, Bruno está realizando esses recursos. Ele falou que vocês pagaram e nós fizemos tudo isso. Então, não teve mal, porque o que acontece é que a discussão não foi feita por mim, a discussão foi feita por entre Kassab e Romero. Eu não tive nada a ver com isso. Então, o que me deixou triste é que ele, ao invés de discutir com quem deveria ser, a pessoa que deveria ser, nacional e ele, estadual, né, a executiva estadual e a executiva nacional, ele veio atacar a mim e a Agnaldo, que apenas fomos convidados por ter a excelente relação, são relações construídas de diálogo lá em cima em Brasília, que no dia a dia acontece com qualquer um. Então, graças a Deus por ter ótimas relações, como temos essas relações aqui também, foi construída e aí fui convidada para ser. E é importante dizer que existe o protagonismo meu também. Todo mundo olha assim, sabe, porque Agnaldo fez isso, Agnaldo fez aquilo. Por isso que é importante essa sua pergunta. O PSD vai ter vida própria ou vai ficar orbitando com o progressista? Não, o PSD vai ter vida própria sim, porque Daniela tem vida própria, Daniela tem uma opinião própria também. E Daniela é respeitada, inclusive, quando estava dentro do progressista, havia o respeito com relação às suas posições, aos seus pensamentos. Ou seja, não dá para pegar a opinião do deputado Agnaldo Ribeiro e já achar que está resolvido. Não precisamos mais ouvir a senadora Daniela. De jeito nenhum. Que Agnaldo já falou, é isso? Não, exatamente, de forma alguma. É esse respeito. A esse respeito, tanto do deputado Agnaldo, sendo meu irmão, a esse respeito dentro da minha casa, entendeu? E agora com o partido. E com o partido, então, nem se fala. Então, com o partido da mesma forma. Somos partidos que estamos alinhados, né? São partidos, vamos dizer, irmãos que estão alinhados, mas hoje mesmo, hoje não, na semana passada, eu pontuava, por exemplo, a defesa que o prefeito Cícero faz com relação a trazer para o campo de Agnaldo como pré-candidato a senador, para deixar bem claro a aliança com o João. E essa não é uma defesa que eu faço, ninguém me viu fazer esse tipo de defesa, porque eu não tenho a mesma construção que Cícero teve em João Pessoa, do apoio de João. Eu fui candidata de um lado oposto a João. Então, a gente tem esses quadros. Não mudou. Então, é outra história. Então, agora, senadora, muita gente na rua, quem está acompanhando a gente, certamente vai dizer o seguinte: eu já ouvi falar nisso, ou eu mesmo já disse isso, que a senadora Daniela Ribeiro é uma espécie de arma do deputado Agnaldo Ribeiro para essa conversação com o João Azevedo. Se não der certo, ele tem Daniela Ribeiro candidata ao governo. Isso termina sendo, sabe, Luiz, assim, as pessoas não entenderam que até criamos uma lei. E essa lei, inclusive, partiu da Paraíba, porque por conta de um caso que houve, que alguém foi dizer aqui que eu era café com leite. Eu não sei se vocês lembram que um deputado me agrediu, e nós criamos uma lei da violência política contra as mulheres. É o tipo de caso que a gente sofre. É de dizer que a Agnaldo está usando Daniela para isso. Não tem por que me usar não tem por que Agnaldo me usar para isso. Por quê? Primeiro, porque eu tenho a minha história política, graças a Deus. Eu tenho o respeito dele, eu tenho a admiração dele. Eu tenho, dentro da minha casa, graças a Deus, a gente tem uma família unida, onde meu pai sempre ensinou e sempre, assim, e minha mãe sempre ensinaram a união. Então, eu sempre, quando decidi ser candidata ao Senado Federal, foi aqui que eu anunciei, e Agnaldo
ele assistiu de casa, ele não esperava que eu fosse anunciar, eu anunciei, ele assistiu de casa, assim como, né, meus pais, enfim, minha família, e ele Então, tomou um susto. Caso você anuncie que você é candidato ao governo agora... Ele tomou um susto, ele tomou um susto, assim, ele sabia da minha vontade, do meu desejo, a gente vinha conversando, mas ele assim, quando eu disse finalmente que estava naquela coisa, será que vai mesmo e tal, e eu fiz o anúncio e ele me apoiou, entendeu? Então, assim, nós temos essa relação dessa forma. Então, ele não determina, nem me usa, nem eu uso, de forma alguma. Existe esse respeito. Eu tenho convicção que ele é um nome excelente pelo trabalho que ele faz. Eu acompanho o trabalho de Aguinaldo. Sei que reclamo muito dele com relação à pouca exposição que ele faz, do trabalho que ele tem com relação à Paraíba. Sempre fui daquelas que dizia a ele, o Aloysio Campos, Aguinaldo fez o Aloysio Campos, levou o Aloysio Campos para Campina Grande e pouco foi lá para fazer a visita. E, diga-se de passagem, Romero poucas vezes fez menção a Aguinaldo com relação a Aloysio Campos, a não ser que Aguinaldo ou eu ou meu pai estivesse junto dele para ele fazer menção. Isso é verdade. Agora, no dia que o presidente Jair Bolsonaro foi lá para inaugurar, eu pedi a fala para eu contar a verdadeira história do Aloysio Campos, que aquele lugar simplesmente foi fruto desse trabalho de Aguinaldo. Então, assim, o que eu quero dizer é que, porque isso aí, infelizmente, eu estou aqui falando nisso, porque isso eu acho pequeno, sabe, Luiz? Muito pequeno. E quem me leva quem me traz a vir a uma discussão como essa? Lamentavelmente, esse tipo de postura... sentimento machista que você acha que perdura? Esse tipo de postura de Romero numa situação como essa, onde ele só deveria discutir com Kassab, que é o presidente nacional do PSD, e não comigo. Vinha atacar a mim, vinha atacar a meu irmão, porque a gente aceitou o partido que a gente foi convidado. Gente, isso assim, é essa vitimização. Se fosse mulher fazendo o que ele está fazendo... Estavam dizendo, tá fazendo mimimi. Agora, como é homem, ninguém está dizendo nada, né? Aí, como é homem, tá deixando passar. Mas se fosse uma mulher, estava fazendo mimimi. Então, eu quero dizer que ele pare de fazer mimimi, porque isso aí é a cara do mimizinho. Agora, isso é um discurso em relação a Romero. Como eu disse, o prefeito Bruno Cunha Lima, apesar de ter admitido que, olha, de fato, precisa ir ver que Romero saiu ali, foi surpreendido e tal, mas o prefeito até então não acelerou no processo de dizer estamos rompidos, não quero mais saber do grupo de Lucas, nem da senadora, nem da Aguinaldo. Ele não fez essa fala tão clara ainda. E aí há possibilidade de reversão de vocês continuarem lá na Eu não vejo prefeitura? motivo algum para ter rompimento, para ter briga com o Romero, para ter briga com o Bruno, com o Cássio, com nenhum. Eu não compreendo, na minha compreensão, sinceramente, eu não vejo motivo para isso. Porque você está dizendo que o PSD ainda está no mesmo campo que o deles, que é da oposição. Exato. Eu acho que eu não vejo um motivo para haver uma distensão, uma briga por conta, uma confusão, vamos romper, porque o PSD saiu das mãos do ex-prefeito Romero para ir para as mãos da senadora Daniela Ribeiro. E vou dar mais outro motivo. A gente rompeu com o Romero, vamos aqui lembrar uma outra coisa. Todo mundo acompanhou que o Romero anunciou apoio para Senado para Aguinaldo, não acompanhou? Que ele disse que, independente de governo, o voto dele era para Aguinaldo. Ele mudou de voto, não mudou? Ele anunciou que ia votar em quem? Para Bruno Roberto. Ele deu algum telefonema para Aguinaldo, para mim, para meu pai? Teve isso antes? Não deu nenhum telefonema. Nós ficamos com raiva, nós rompemos, nós dissemos alguma coisa com o Romero, em algum lugar, alguém ouviu a gente falar. Jamais, jamais. E respeitamos a decisão dele de mudar e de não dar satisfação. Nesse caso de Kassab, houve a ligação dele, Kassab teve conversas com ele, conversou com ele sabe muito bem as conversas, e o próprio Aguinaldo conversou com ele também para ele permanecer no partido. A gente conversou com ele, tivemos conversa com ele para ele permanecer no partido e ter todo, vamos dizer, todo o apoio para continuarmos, vamos dizer, unidos dentro do partido, porque não havia motivo para a gente não ter a convivência dentro do partido. Porque eu não tenho interesse, como eu disse, eu me dou muito bem, dialogo com ele, dialogo com todos. Não entendemos a reação ser essa, até porque, como houve muito anúncio de que ele sairia para o PSC, tudo isso chega a Brasília, então chegou ao presidente nacional do partido. Então...
Ô, senadora, quando você fala para entender, exatamente para entender, se o PSD está no mesmo lugar onde estava desde 2018, oposição, a senadora Daniela idem também no mesmo lugar, Sim. por hora, na oposição, no mesmo lugar que estava desde 2018, mas há, me parece aí, até um bloco formado progressista, PSD, vi inclusive as lideranças nos eventos Solidariedade. da semana passada, Solidariedade e o Avante. Patriotas. E o Patriotas, nessa meio que bloco que vocês formaram. E esse bloco já tem uma definição, ou não, aí é uma pergunta, sobre uma defesa de Aguinaldo Ribeiro, candidato ao Senado. Sim. E aí todo mundo sabe e acompanha isso claramente, o deputado Aguinaldo não esconde isso, que é na chapa do governador João. Nesse sentido é que vocês em bloco fariam essa alteração para ir para a base governista, garantindo e assegurando Aguinaldo Ribeiro como candidato ao Senado? Não, no caso, vamos por partes. No caso, aí eu vou falar do PSD. Né? Aí vamos lá, tem esse arco da aliança dos partidos que integram, que tem o apoio à candidatura de Aguinaldo para o Senado e que vislumbram como um excelente nome por tudo. Se a gente fizer aqui e aqui trago para Paraíba, que muitas vezes falta informação, a gente está acompanhando, eu acompanho todo dia, Luiz, escuto você o tempo todo, os meninos escutando, o quanto as pessoas são mal informadas com relação a seus... Reclamam muito, mas não procuram informações sobre as ações do trabalho, exatamente, o trabalho dos congressistas, aquilo que se faz, o que a própria, pronto, eu como senadora, o próprio senador, o que é que se faz, deputados federais, e Aguinaldo trouxe muito recurso para todo o Estado durante toda a sua vida pública, como ministro da cidade, como deputado federal, então todo esse trabalho, e às vezes até erro de comunicação mesmo, faltar comunicação, de trazer, de mostrar. Então, a gente acredita... Até dar entrevista. Exatamente, até dar entrevista. Então, isso leva vocês a isso tem que se mostrar. Então, nesse primeiro instante, eu discuto o primeiro instante. O primeiro instante é essa questão de definição e de ter nele o nome para o Senado Federal. Com relação a essa questão de João Azevedo, aí você está acompanhando todo esse imbróglio aí eu vou perguntar sobre qual é a sua opinião em relação a esse imbróglio, mas eu queria saber o seguinte, então primeiro você está dizendo, olha, o bloco, mas eu posso falar pelo PSD, o PSD vê em Aguinaldo um nome importante para essa disputa ao Senado. Aí minha pergunta 1, em qualquer chapa ou na de João? Essa é uma pergunta. Olha, na minha visão de PSD, Aguinaldo é um nome hoje já experiente e... Até sozinho. Olha aí. Até sozinho. Até como candidato ao Senado avulso, com apoio desse bloco. Vocês podem lançar isso se houver a dificuldade de construção. Você defende até isso? Defendo até isso. Porque e você vai perguntar, mas como assim? Aguinaldo, temos os nomes, temos prefeitos que têm as bases eleitorais maiores, são do Progressistas, temos como fortalecer isso, inclusive até dentro do PSD. Nós temos a força do povo, que eu digo, quando você chega mostrando, quando você começa a mostrar o que Aguinaldo fez, e fala para Paraíba o que Aguinaldo fez, as pessoas começam a comunicar, elas param e dizem, sério, entendeu? Então, isso demonstra o quanto ainda falta. Primeiro que a eleição está distante. Então, as pessoas ainda estão... É mais a bolha nossa, né? Que está no dia a dia, mas que acompanha. Mas eu digo, não é depender de ninguém, sabe, Luiz? Eu digo, não é depender. Eu não defendo que dependa de... É isso. Certo. E poderia ser até um lançamento de candidatura avulsa. Mas em caso de aceitação na chapa do governador João, o PSD iria se considerar contemplado. Ou esse bloco todo se consideraria contemplado com a indicação de Aguinaldo na chapa de João. Ou em outra. Aí eu me pergunto, Gilberto Kassab, inclusive, acompanha isso como partido, diz assim, olha, vocês vão defender o nome de um candidato ao Senado de outra legenda. Para a gente tá ok? Sim. A princípio, óbvio que o presidente Kassab, ele deseja uma candidatura própria, assim como todo partido deseja. Né? Até pelo porte e tamanho do partido, isso a gente conversou, mas ele também já está ciente de como está vamos dizer, a conjuntura aqui no estado da Paraíba. E ele respeita também a conjuntura de cada estado, né? A princípio, ele já saiu na frente ganhando uma senadora, né? Que o grande projeto dele também é a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, no Senado Federal.
né? Então, ele Seria já ganhou disputar as eleições de senadora. 2022, ele já ganhou uma senadora. Ele já ganhou uma senadora, né? Então, mas ele respeita, obviamente, ele gostaria de ver alguém do PSD estando numa majoritária, óbvio, mas ele compreende também, dentro desse contexto, que nós estamos construindo algo aqui na Paraíba em conjunto com esses 4 partidos. Fica uma sensação e um sentimento aí, pessoalmente, para Daniela Ribeiro, de que 2022, assim, é um desperdício você não disputar? Olha, assim, fica um sentimento quando... Não digo que é um desperdício, mas assim, óbvio que quando as pessoas vêm e falam, muita gente vem e fala, e nessa questão de governo tudo, claro que a gente fica assim, com a mão no coração, porque a gente também quer ajudar, chegar e dizer no executivo, você querer também ajudar. Isso a gente sente também, né, Luiz? Eu sou humana, né? Isso você tem o desejo de poder fazer mais ainda, né? A gente está no Senado e faz, graças a Deus, temos feito muitas coisas, inclusive. Daqui a pouco a gente discute sobre elas, sobre isso. Então, mas tudo tem seu tempo. Eu vejo assim, Deus está no controle de todas as coisas, tudo tem seu tempo e eu estou com tranquilidade no meu coração para que as coisas aconteçam. Estou muito feliz em ter assumido o partido, estou muito focada, quem me conhece sabe, em poder fortalecer, fazer com que as coisas aconteçam, que a gente faça a diferença no partido. E assim, me sinto no meio disso tudo como se estivesse sentado à mesa, sabe? Como uma mulher, sentando à mesa de discussões com todos esses homens que estão à frente dos partidos. Porque não é fácil, se a gente olhar qual conjuntura no estado da Paraíba, a gente já viu uma mulher à frente de um partido importante mesmo, que possa sentar e discutir com o tempo de televisão, com tudo isso, né? Com fundo partidário, com as discussões todas essas, e que vai comandar, como diz, não é ninguém me tutelando ou ninguém me comandando, mas que vai realmente estar à frente, comandando e tomando E essa mulher sentada na mesa para discutir esse imbróglio que você citou aí, entre o governador João Azevedo e Aguinaldo Ribeiro. Pois é. O governador disse que Aguinaldo nunca disse que é candidato ao Senado, não dá seguranças que é. Aguinaldo disse que não tem como fazer isso enquanto não houver unidade na base governista. Como é que você avalia isso aí, senadora? Quem é que está certo e errado? Quem é que dá o primeiro passo? O governador, sobre a avaliação do governador, eu faço uma avaliação facinha. O governador não teve liderança desde o princípio, desde o ano, a gente acompanhando, o governador não houve liderança nenhuma do governador, desde o ano passado, quando ele foi perdendo o povo dele. Perdeu, eu acho que você lembra, eu disse numa entrevista, quando eu falei que quem mais dava trabalho era o povo dele. Perdeu o veneziano, perdeu o Lígia Feliciano, saiu perdendo o próprio povo dele, que ele foi perdendo. Uma demonstração de falta de liderança. Então, ele tem que mostrar que ele tem liderança. Você não pode admitir que pessoas de sua, vamos dizer, de sua casa, de sua intimidade, decidam como é que vai fazer, em quem vai votar, em quem. Imagina alguém que trabalha comigo e eu decido que voto dessa forma, que trabalho com essas pessoas, que acredito nessas pessoas, e meu povo que trabalha comigo diz assim, não, eu vou votar aqui, vou fazer assim, vou fazer assado. Isso não existe. Agora, a senadora, o ponto que eles mais falam... aí deixou ele longe demais, eu acho. O ponto que eles mais falam em relação a essa relação com o Aguinaldo é que, por exemplo, ele não estaria abrindo suas bases de deputado federal. Aí eu lhe pergunto, objetivamente aqui, a gente está no frente a frente aqui, Lucas Ribeiro, seu filho, vice-prefeito de Campina Grande, será ou não candidato a deputado federal se Aguinaldo for senador? Esse é um empecilho que botam. Mas aí pronto, agora olha o perigo agora meu, eu estou no PSD agora, tá? Aí, para eu falar agora pelo Progressista, eu não falo, Lucas ficou no Progressistas, né? Aguinaldo está no Progressistas e eu estou aqui. Mas antes de estar no Progressista, eu vou falar como antes de estar no Progressista. Lucas nunca foi, Aguinaldo nunca anunciou que Lucas ia ser candidato. Lucas nunca disse também que ia ser candidato. Nunca existiu isso. Agora, Aguinaldo vai abrir base de Lucas e abrir base dele para quem? Para uma candidatura, para um acordo que eu digo, uma aliança que não existia? Como é que funciona isso? Né? Então, esses embrólios, ele sabe mais do que ninguém, acho que merece um frente a frente com ele aqui, para que ele possa esclarecer essas questões. Agora, que é fato que faltou liderança por parte do governo, isso é fácil. Com relação a isso, se realmente fosse o passo que eles quisessem dar, que Aguinaldo quisesse dar com relação ao governo, e o próprio governo quisesse dar. E se o governo não quisesse dar também, né? Porque o próprio Efraim estava ali dentro também, enfim, todo
os correligionários dele, enfim, estavam todos ali e tinham um discurso diferenciado, né? Então, assim, não dá para a gente compreender muito, não. Agora, o que eu compreendo é que líder é líder. Eu vejo líder de outra forma. Então, até agora, as demonstrações não foram, até o dia, né? Foi esperado muito, vamos dizer assim, por parte daqueles que eram de lá, é o que aparenta, né? Eu estou fazendo uma análise de quem está de fora, né? Daqueles que estavam lá, me parece que aguardaram muito pela liderança do governo e o governo não demonstrou essa liderança. É isso que ficou parecendo. E aí, por isso que chegou no nível, né? Eu acho que chegou. Mas, tanto é assim que houve, de certa forma, uma certa brecha para que outras coisas fossem acontecendo. Tá. Vamos falar de PSD, então. PSD. Nacionalmente falando, o partido, Gilberto Kassab estava ali, de vez em quando disse que o partido vai ficar com Lula, ele já disse, não é bem assim, né? Estamos discutindo aí, vai ter candidatura própria. Qual é a sua defesa, você que está assumindo o partido aqui na Paraíba e tem mandato lá no Senado Federal? Para Daniela Ribeiro, o PSD devia de quê? Candidato à presidência da República, o Eduardo Leite ficou no PSDB, né? Preferiu ficar no PSDB, vai de candidato a presidente da República ou vai fazer ali uma relação de aliança com Lula, com Bolsonaro ou com outro nome? Pois é, eu estava torcendo que tivesse candidatura própria, eu torço que tenha candidatura própria, até para para que a gente pudesse atender aquele público que está querendo algo novo, né? Que está querendo uma oxigenada, que está querendo sair do extremismo, que está buscando uma alternativa, né? Mas não sentei ainda com o presidente Kassab, nem com, né, a nossa bancada, para saber como é, porque estava na expectativa do Eduardo Leite, houve a expectativa anterior do Rodrigo Pacheco, que eu torci muito por isso, inclusive até convidei para que ele viesse para Paraíba, ele vai vir nos próximos dias, a gente vai fazer um grande evento ainda do PSD, mas eu incentivei assim também bastante, a gente torceu muito para que ele fosse o nome, embora eu ainda não tivesse no PSD, nem imaginava também, mas enfim, e aí depois foi Eduardo Leite e agora eu não sei qual é a perspectiva agora, o que é que estão imaginando nesse momento, mas nos próximos dias, quando eu estiver em Brasília, aí a gente vai se reunir, aí sim, vou entender, né, e também opinar acerca dessa nova conjuntura. Tá. Bom, deixa eu trazer uns nomes aqui então da Paraíba para você analisar como presidente também de partido, inclusive você militando ali na base de oposição ao governador João Azevedo. Se você está dizendo que João, enfim, está lá no campo dele como candidato à reeleição, como é que você avalia o nome de Pedro Cunha Lima candidato ao governo? Pedro, eu acho Pedro muito jovem ainda, muito imaturo. Acho que a Paraíba, apesar de nada contra Pedro, com relação à pessoa de Pedro, em absoluto, dou super bem com Pedro, mas acho ainda que tem um caminho a percorrer, até porque, por exemplo, eu faço um questionamento, numa primeira eleição ele teve uma votação bem alta, por que a queda da segunda votação? Né? Acho que isso é uma coisa para se pensar. Né? Acho que ele tem boas intenções, mas acho que ainda precisa de uma como se diz, precisa ter um pouco de experiência, né? Não acho, porque as pessoas às vezes pensam, a gente quer o novo, mas o novo não deixa de ser necessariamente a gente ter a necessidade de ter um pouco mais de experiência. E eu vejo dessa forma. Acho que é um menino que tem, que talvez lá na frente ainda possa desenvolver, exatamente. E a candidatura de Veneziano Vital do Rego, eu estou pegando os nomes que são candidatos ao governo, que estão lá em Campina Grande, sua base política, e são candidatos ao governo do Estado. E a candidatura de Veneziano Vital do Rego? Veneziano, a vitrine de Veneziano é complicada, porque Veneziano, o que ele mais teria para mostrar seria uma administração dentro da cidade que é a cidade dele, e seria a vitrine dele. E a vitrine dele não foi muito boa, foi muito negativa, né, com relação à administração dentro de Campina Grande. Então, essa é bem complicado. A gente, assim, vai ser difícil essa eleição. Campina vai ser difícil. Vai ser difícil essa eleição. É complexo ler Campina, cheio de candidatos ali. Vai ser difícil, apesar de que também, por exemplo, Pedro, por mais que ele tenha... Ele vai ser, por ser filho de Cássio, né, que tem como é que se diz, que quer queira ou não queira,
Pedro está tentando afastar o nome dele do nome do pai, por causa da rejeição. Aliás, tá sexta-feira você falou assim, eu não escondo meus pais. Era uma referência a Pedro com Cássio? Não, porque eu realmente não escondo, pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de ter meu pai, né? De ter o nome dele junto. Porque hoje em dia está tão essas coisas. Sabe por que a referência é o seguinte? Porque as pessoas estão dizendo assim, tratando a política como se dissessem, porque todo mundo fala, porque é família, é família. É o seguinte, eu acho que não é demérito nenhum você ter uma família de políticos. E por que não é demérito? Porque assim, todo mundo, se você olhar qualquer família, você que está em casa, sua família ou vai ser de médico, de engenheiro, de advogado, de qualquer profissão, professor, assim como eu sou professora, minha mãe é professora. Então, antes de eu entrar na política, eu era professora. Então, minha mãe é professora. Então, são os pais que nos inspiram. Então, não há demérito algum. Na minha casa não é todo mundo político, todos os filhos não são políticos. Então, a gente não pode estar escondendo de quem nós, nem negando de quem nós somos filhos. Então, eu tenho um orgulho do pai que eu tenho, porque, graças a Deus, a trajetória dele é limpa, é linda, e da minha mãe também. Então, eu só tenho que eu quero mais dizer de quem eu sou filha, porque onde eu passo, graças a Deus, as pessoas vêm dizer o bem que ele já fez. Olha, seu pai me fez um bem. Quando eu chego no supermercado, seja em Campinas, seja no interior, seja onde for, alguém tem alguma coisa boa para dizer sobre ele. Então, eu só tenho que dizer coisa boa. Agora, eu acho que nesse contexto aí, por conta dessa... por isso que eu disse, vai ser uma eleição difícil, porque não tem como. E agora, com essa chapa que foi reeditada de Pedro, que talvez se tivesse alguém mais novo, aí foi editada de Pedro e Efraim, aí vai trazer de novo tudo antigo, o que é o pai de um lado. A reedição de 2002, a reedição. Dois filhos dos pais que foram candidatos em 2002. Agora, em relação a Daniela Ribeiro, quando se fala na candidatura de Aguinaldo Ribeiro ao Senado, as pessoas também falam olha, mas vai colocar 2 irmãos no Senado. Como é que vocês têm respondido isso, senadora? Eu vejo muito a nossa que é interessante, que eu já ouvi também, o contrário, que se nós temos uma identidade própria, você vê que eu sou bem diferente de Aguinaldo, assim, as pessoas me veem, né, a minha postura, no que diz respeito meu mandato, bem diferente de Aguinaldo. Né, Aguinaldo mais discreto, mais articulado, assim, na questão de articulação, descrição, aquela coisa mais Brasília, né? E eu sou mais, vamos dizer, gosto de aquelas coisas de rua, aquela coisa de mandato popular, que é o que eu faço, você no Senado. Então, uma série... Dá entrevista? Vou para as entrevistas. Então, eu acho que a gente, meio que vamos dizer, a gente termina se completando no que diz respeito ao que um faz de um lado e o que o outro faz de outro. Então, eu acho que isso apesar de que para uns pode incomodar, mas, por outro lado, para outros, e isso a gente já ouviu também muito, para outros isso pode ser um ponto muito positivo, porque o que eu tenho, ele não tem, e o que ele tem, eu não tenho, vamos dizer assim. Então, isso complementa, acho que é um ponto extremamente positivo para que ele possa estar lá fazendo, porque o que ele faz muito bem, e é isso aí, no dia a dia, seja nos ministérios, seja buscando os recursos, seja trazendo essas entregas para Paraíba. Eu já vou de outra forma, lutando nos projetos, nas leis, né, nas representações, nas questões das mulheres, né, na minha área que eu milito. Então, a gente tem vamos dizer assim, esse complemento. Então, acho que isso é extremamente positivo. Tá. Bom, e para quem está nos acompanhando, é o seguinte, eu quero saber o que a senadora Daniela Ribeiro fez e está fazendo lá no Senado com o mandato que ela conseguiu em 2018. O que é que você diz para quem pergunta isso? Vou dar um minutinho aí para pensar e poder falar. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com a senadora Daniela Ribeiro.